Eu também trago saudação, né? De toda a família, Jesus é o pão da vida, né? A todos amados irmãos, né? E particularmente nosso amado pastor, né? Luiz Cancela, né? Louvado seja Deus, né? Quem eu tenho como pai na fé, trago uma saudação a todos vós. Amém, amados? Louvado seja Deus. Né? Eu fico muito alegre, né? Muito feliz nesta noite de estar unido aqui com meus irmãos. Louvado seja Deus, né? Que o Senhor Deus venha crescer neste lugar, nos vossos corações, e que eu diminua. Louvado seja Deus. Desde já, quero também agradecer, né, ao pastor deste ministério, o presidente, né, Luiz Ribeiro, né, a quem Deus, né, usou ele para me dar essa rica oportunidade. E que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Rapidamente, meus amados, abram vossas Bíblias, né, no livro de Salmos, de número 51. Louvado seja Deus, santo é teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Salmo de número 51, uma palavra muito conhecida. Louvado seja Deus. Né? O Senhor Deus tem grandes coisas para mim e para você. Louvado seja Deus. Não é? Porque foi a mim e a você a quem Ele escolheu. Louvado seja Deus. E que neste momento Ele venha falar, né, grandiosamente em vossos corações. Né? Porque não é à toa que eu e você saímos de nossas casas para vir à casa do Senhor. O Senhor Deus fala, a sua casa é casa de oração, onde o seu povo reúne para buscar a salvação. Glórias a Deus, pode glorificar a Deus quem crê nessa palavra. Glória seja Deus, todos encontraram. Amém. Salmo 51, vamos estar lendo do versículo 1 em diante, que fala a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. E tem versículo 1 que fala a palavra de Deus. Tem de misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidão da tua misericórdia. Leva-me, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aleluia. Porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados. Está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falais e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Aleluia, glórias a Deus. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Amém, amados? Amém. Nós cremos que essa palavra do Senhor pode pôr os nossos ofensos. Aplausos e glorifica o santo nome do Senhor. Esse é Deus de sua honra e sua glória. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós acabamos de ler, né, aqui uma mensagem, né, escrita por um dos grandes homens de Deus, santo é o nome do Senhor, que tem como título: Davi confessa o seu pecado, né, e suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto.
Não sei se a vossa Bíblia contém esse título, né? Mas eu creio que sim. Louvado seja Deus. Amados, o que chama a atenção, glórias a Deus, é que Davi não era um homem comum, um homem qualquer, igual a mim, a você. Mas Davi, né, é um homem que todos nós conhecemos biblicamente, é um rei, né, um homem que também é profeta. Né? Davi era um homem honrado por Deus, do qual unicamente Deus fala e testemunha falando que ele era o seu segundo coração, né? Louvado seja Deus. Mas nós sabemos também, né, que mesmo ele sendo o segundo coração de Deus, nós vimos que aqui Davi, ele tinha pecado. Davi tinha cometido um grande erro. Né? Ele tinha causado um pecado, né, que biblicamente considerado mortal, porque ele tinha, né, adulterado, ele tinha também planejado um homicídio, né, e ele tinha, né, achado que ia ficar escondido. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Mas mesmo ele sendo um grande homem, sendo um homem de autoridade, um homem de poder, um homem que era um rei, né, um homem que tinha, né, tudo ao seu alcance e seu poder, nós vemos que ele, diante do mal que ele fez, ele reconheceu a sua falha, né, e ele não se humilhou diante do homem, mas diante de Deus. Louvado seja Deus. Ele reconheceu que mesmo ele sendo um homem que tinha um grande comando, ele conhecendo que sabia que podia, vamos dizer assim, terrestremente fazer o que tinha feito, ele reconheceu que ali havia um muito mais do que ele. Né? Glória a Deus, aonde todos tinham que dar a honra a ele. E a glória é sua, aleluia, glória a Deus. E ele não olhou a oposição que ele se encontrava de ser um rei, mas ele olhou, né, que ele dependia, né, de Deus para continuar onde ele estava. Porque caso contrário seria grande a sua queda. Louvado seja Deus. Então Davi, ele se rende e ele se humilha diante de Deus, aleluia, glórias a Deus, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dele. Você vê que ele não pediu riqueza, ele não pediu, né, bens materiais, ele não pediu coisas terrestres, mas ele pediu, Senhor Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, né, não me lanças fora de tua presença, põe em mim um espírito reto, né, que eu seja firme, um coração contrito diante de ti, ó Deus. Louvado seja Deus. Davi pediu que Deus não largasse ele, mas continuasse com ele. Ele reconheceu que Deus tinha usado, né, um grande homem de Deus, um profeta, né, para vir revelar que ele não poderia estar em pecado. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, nós sabemos que muitas das vezes hoje, né, a queda do homem ou da mulher de Deus tem acontecido, porque muitas das vezes, né, ele começa a esquecer de tudo que Deus tem feito em sua vida. Glórias a Deus. E, portanto, né, ele se esquece de se humilhar diante de Deus. Deus fala, né, que aquele que se humilhar diante de mim, eu exaltarei. Glórias a Deus. É o Senhor Deus que fala. Aquele que se humilhar diante de mim, eu exaltarei. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Mas, amados, nós vemos que Davi, né, ele reconheceu a transgressão e seus pecados. E qual que é a diferença entre pecado e transgressões? A diferença entre pecado e transgressões, aleluia, glórias a Deus, é que o pecado é aquilo que nós pecamos muitas vezes por causa da ignorância, por causa que nós não sabemos se está certo ou errado. Mas a transgressão já é aquilo da qual eu e você começa a praticar de forma onde está errado, né? E nós sabemos que está errado. Davi fez isso. Glórias a Deus. Mas veja bem, amados, o que me chamou a atenção, né, que Davi, né, fez, né, o plano era mal a Deus, né, porque ele reconheceu a sua transgressão, mas ele fez que era mal a Deus. Mas se Deus mesmo falou, dando testemunho de Davi que ele era o seu segundo coração. Deus, então, não poderia salvar Davi como estava? Aleluia, glórias a Deus. Mas o Senhor Jesus é justo. O Senhor Deus é um Pai perfeito. Ele fala que a sua bondade, né, durará para sempre. Ele é riquíssimo, né, com a sua misericórdia em perdoar pecado. Por isso eu estou aqui nesta noite. Louvado seja Deus, santo é teu nome. Mas, amados, nós sabemos que nós conhecemos a história de Davi.
Tem muitos hoje que ele tem caído, não tem aguentado as aflições, né? Não aguenta os dias maus, porque ele esquece de se humilhar diante de Deus. E ele fala que todo aquele, né, que quiser ser exaltado, primeiro se humilhe. Né? Que nós diminui que o Senhor Deus cresça. Louvado seja Deus. Mas Davi, reconhecendo que ele tinha transgredido, ele pediu não só um espírito reto, de coração, né, um coração contido, um coração, presbítero, onde ele viesse, né, mostrar a diferença a todo aquele povo, mas que ele viesse também, né, Deus dando essa graça para ele. Ele prometeu, você vê que ele pediu, ele fez um pedido de perdão a Deus, se humilhando, mas também ele prometeu para Deus que ia conversar, aleluia, glórias a Deus, com todos aqueles que eram pecadores, com todos aqueles que estavam transgredindo, ele ia falar do amor de Deus para com eles. Aleluia, porque o Senhor Deus, amado, ele é riquíssimo em misericórdia e perdoar pecado. A palavra de Deus, como Deus já usou a nossa irmã esta noite para falar, né? Ela fala e deixa bem claro que ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, né? Glórias a Deus, portanto, é o pecado que faz a divisão entre o homem e Deus. Mas nós sabemos, amados, que é por causa disso que muitos hoje, né, não têm recebido a sua bênção, a sua vitória. Os anos vão se passando, Jesus está voltando, mas você vê que ele não tem, né, feito o que fala Deus, o que o Senhor Deus tem pedido. Humilhai diante de minha potente mão e ele exaltará a voz. Louvado seja Deus, santo é teu nome, Senhor. Mas, amados, santo é o nome do Senhor. E eu creio nisso, na misericórdia de Deus. Eu que era perdido. Eu que diante do mundo estava condenado. Eu que não conhecia Jesus. Glórias a Deus. O Senhor também, né, falou também nesta noite que dentro de milhares e milhares, também que se louvou, ele escolheu a mim. Ele escolheu a você, a cada um de nós que estamos aqui, para adorar e exaltar o seu santo nome. Aleluia. Glórias a Deus. Mas, amado, eu vou falar um pouquinho nesta noite, né, para que você venha entender por que eu estou falando de Davi. Né? E também eu vou falar um pouquinho de mim. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Por qual, né, o nosso amado pastor, que nós temos, né, um grande amor por ele, em Cristo Jesus, o pastor Luiz Ribeiro, que conheceu a mim desde o início. Ele viu minha trajetória, nosso irmão Sérgio, o nosso amado presbítero Marcos está conosco fisicamente, né, espiritualmente nesta noite. Né, e como eu já falei, os demais não estão fisicamente, mas está espiritualmente. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Né? Então, amados, glórias, eu creio nesta misericórdia, né, que o Senhor Deus fez um grande milagre, muitas maravilhas, e eu posso falar para você que eu sou um crente abençoado. Glória a Deus, santo é teu nome, Senhor. Mas, amado, eu não conheci o Senhor Jesus quando eu cheguei, né, e vim adorar um Deus vivo, um Deus que deu, o qual eu e você hoje conhecemos. Né, em 2006, dezembro de 2006, com a minha vida totalmente perdida. Mas ele me achou. Eu achava que não tinha mais jeito. O mundo tinha me condenado. Aleluia. Mas eu pensava, eu creio. Eu não conhecia, mas eu creio. Eu falava, Deus, se tu existe mesmo, me mostra a tua luz. Aleluia, glória a Deus. E eu lembro, amado, que em dezembro de 2006, eu cheguei muito cansado, né? Eu cheguei aflito em uma casa de oração, né? Aonde não foi onda alguma, amados, que me levou até lá, mas o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Eu achava que do meu jeito eu conhecia Deus, mas ali, quando eu cheguei ali, eu vi que eu não tinha conhecido o Senhor Jesus ainda. Louvado seja Deus. Né? Ali, amados, eu cheguei em 2006, naquela porta que Deus me guiou, o Espírito Santo me guiou. Ele viu que eu estava perdido. Glória a Deus, condenado pelo mundo, aleluia. Né? E eu estava totalmente perdido, envolvido com alcoolismo. Né? Eu era uma pessoa, era alcoólica. Né? Porque nós sabemos, amados, que quem não conhece Jesus, você vai falar com uma pessoa que toma bebida forte, que ele é alcoólatra, ele fala que não é, ele fala que está curtindo a vida. Mas curtindo a vida está eu e você hoje, que temos o Senhor Jesus. Né? Muito cansado, né? Afatigado, o fardo estava pesado, aleluia. Santo é o nome do Senhor. A situação é tão difícil. Mas para que os irmãos entendam, eu vou falar um pouquinho, né, no testemunho só de como Jesus me chamou e como ele fez a obra.
né? Glórias a Deus na minha vida, me libertando. Porque o meu testemunho completo, eu já tive a oportunidade de conversar com dois homens de Deus, sentar e conversar, mas igual nós dois varão aqui, e nós demorou 5 horas e meia, né? Então é um pouquinho longo. Mas eu vou falar só um pouquinho do meu testemunho, né? Vou falar como Jesus me libertou do álcool, do qual Jesus me fez, né? E quando Ele me fez, Jesus que criou a mim e a você, eu não conhecia álcool, mas o inimigo jogou a semente dele, e eu estava perdido no mundo, não conhecia Jesus. Mas o Senhor Deus amado teve grande misericórdia de mim, assim como teve para com Davi. Glórias a Deus. Ele viu que eu estava perdido um certo dia, dezembro de 2006. Eu vejo, né, uma placa muito linda. O pessoal fala, placa não salva ninguém. Amém. A placa não salva, mas Jesus salva. Aleluia. E a placa também faz a diferença. Porque se eu estou aqui, porque eu fui buscar a verdade. Glórias a Deus. Nós que estamos aqui, porque aqui tem a verdade. O Senhor Deus fala, onde tiver dois, presente eu estou. Glórias a Deus, nós também bem mais. Devemos estar alegres e felizes, né? Porque o Senhor Jesus, Ele é quem nos guia na sua presença. Amados, então voltando a falar de mim mesmo, né? Em 2006, eu cheguei numa situação tão difícil, com a vida financeira totalmente destruída. Né? Eu era um homem, né, que tinha uma esposa maravilhosa, a qual tenho até hoje em nome de Jesus, né? 2 filhos lindos, o qual um está aqui presente, né? Mas o inimigo tinha, através da bebida forte, ele tinha destruído a minha vida. Né? Eu já não tinha moral, porque a primeira coisa, né, quem se comporta e perde a moral. Eu tinha também, né, financeiramente desmoronado. Amados, de 2006, há 4 anos atrás, na época eu tinha dinheiro para comprar um carro novo. Quando foi em 2006, né, eu devia esse mesmo valor e não tinha com quem pagar. Né? Glória a Deus, aleluia. Mas essa não é a parte pior. A parte pior é que aquela esposa a quem um dia eu fiz o juramento, aquela mulher a quem eu falei um dia ser fiel a ela, glórias a Deus, eu também tinha quebrado aquela fidelidade. Eu não conhecia Jesus, eu achava que estava certo. Lá no mundo, né, o pessoal falava para mim que o homem, né, tinha direito a certo igreja. Aí eu não conhecia o Senhor Jesus, eu olhei para mim, a magrinha, eu falei, bom, essa pessoa é meia, falta mais certo. Mas isso é quem não conhece Jesus. Porque quando você vem para Jesus, você vê que o Senhor Deus deixa bem claro. Né? E usou um dos seus maiores missionários falando que bom, né, que o homem fosse como mim que não tocasse mulher. Mas para que não venha, né, haver traição, haver prostituição, que case-se e que seja homem, né, de uma só mulher e mulher de um só homem. Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, eu amava muito aquela mulher. Mas eu vi que por causa da bebida forte, né, eu tinha destruído também aquele sacramento, eu tinha destruído o meu casamento. Né? Aquela esposa com quem eu tanto amava, eu via que ela já não olhava mais para mim com um olhar de amor, mas ela já olhava com um olhar cansado e afadigado e de dor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Mas Jesus me purificou e me lavou com seu sangue. Por isso eu estou aqui hoje à noite para adorar e exaltar o santo nome do Senhor junto com meus amados irmãos. E o Senhor Deus amado, Ele trabalha de maneira, né, justa e de maneira que muitas das vezes só os espirituais podem entender. Porque quando eu vim para Jesus, todos falaram que não tinha mais jeito para mim. Né? Todos aqueles que se diziam ser amigos tinham se afastado de mim. Eu me tornei muito só. Né? É triste, mas infelizmente, quando eu vim para Jesus, eu vim com muita dor. Né? Mas Ele mostrou, né, que Ele é poderoso, né? Ele é misericordioso em perdoar pecados. Então, amados, eu jamais tinha pensado em um dia eu entrar na igreja evangélica. Jamais. Eu venho de família humilde, né, e tive educação tradicionais. Eu não tive oportunidade de conhecer Jesus, nem de alguém chegar, nem pegando um folhetinho, falando Jesus te ama, procura a igreja evangélica. Né? Glórias a Deus. Mas Deus sabe como converter os corações. Glórias a Deus. Mas foi dessa forma então que eu cheguei. Né, com a vida financeira, vida familiar, a minha vida moral, né, e a saúde física, né, desmorada, espiritual nem tinha mais, porque na verdade eu não conhecia Jesus. Mas Ele tinha um plano, né, na minha vida e pela sua misericórdia eu estou aqui hoje.
Amado, a situação é tão difícil que quando eu cheguei no ministério, estava minha esposa, eu tinha de manhã saído da minha casa, tinha jogado a chave da minha casa fora, por lá de dentro, e tinha saído atrás de procurar a casa para alugar, porque não queria voltar para casa. Ele estava envergonhado, porque não tem coisa mais que envergonha o homem, de que você chegar na sua esposa e falar, nunca mais você vai ver eu chegar bêbado em casa. E no dia seguinte eu chegava pior. Aqui me envergonhou. Eu vi que eu não tinha moral com nada mais. Então, amados, o inimigo, ele é sujo e quer fazer tudo para sujar, né, o povo de Deus. Mas o povo de Deus é lavado e remido. Aquele que é lavado de Jesus, né, aquele que é escolhido por Deus, né, jamais ele tem que se prometer, porque ele é quem é sujo e perdido. Mas, naquele dia eu cheguei, não tinha ouvido ninguém falar de Jesus, eu era novo no bairro, ninguém me conhecia naquela localidade, mas eu comecei a olhar para o céu e falei, Deus, olha que eu posso contemplar com meus olhos carnais a terra e o céu, né, e todas as aves terrestres e dos céus. Se tu insistir mesmo, faz um milagre. Começou a ouvir um louvor, num certo lugar, e falava comigo, e começou a contar a minha vida. Né? E aí, então, eu fui me aproximando. Eu desci em direção à rua na qual eu habitava, né, para ir até um telefone, ligar para saber aonde estava minha esposa, eu não sabia. Né? Nós jamais tínhamos combinado, né, nem sabia, né, que nós poderíamos um dia se visse Deus vivo, porque nós achávamos que estava certo. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, quando de repente aquele louvor começou a falar comigo, e lá próximo a onde eu tenho a minha casa, de repente eu vejo um templo lá, um ponto de pregação, e eu achava que era aquele ponto de pregação, mas não era aquilo, ele estava em outro lugar. Glórias a Deus, que quando de repente eu comecei a levantar as mãos para o céu, e já comecei a agradecer a Deus, porque eu vi que ali era algo da parte de Deus. Né? Os vizinhos não me conheciam, mas certamente, amados, eu creio que alguns me viram naquela situação, né? Novo ali naquele bairro, com a mão no meio da rua levantada para cima e falou, pobre vizinho, né? Ele deve ter algum problema, né? Mental, né? Só pode ser, ó, como ele está com a mão levantada no meio da rua, dando glória a Deus. Né? Glória a Deus. Mas eu não tinha tido encontro dele com Deus. Mas até que um tempo, o Senhor Jesus foi guiando. Mas a situação estava tão ruim naquele dia para mim, estava tão pesado, irmão. Irmão Sérgio, que naquele dia, meu amado, né, eu lembro que eu fui direcionado pelo Espírito Santo, mas a minha carne estava contaminada pelo alcoolismo. O inimigo tinha, né, sujado toda a minha carne. Né, eu não tinha moral para nada. Mas quando de repente, né, eu me aproximo de um cruzamento onde é a sede, né, de Jesus é o pão da vida hoje, glórias a Deus, e eu paro ali, fico só escutando, aí vem um negão lá do lado da igreja, com eu falei, eita, meu irmão, estou vendo que vou apanhar mesmo, mas não negão. Glória a Deus. Mas não é, o negão não tinha batido, o negão tinha me salvar, porque a situação estava ruim, eu estava perdido. Vi um carro naquele cruzamento e ele parou, ficou me esperando, eu decidi. Né? O que é que eu queria da vida? A pessoa desligou o carro e o negão se aproximou e falou, o que você vai fazer comigo? Falou, quer você na frente do carro, para o carro passar? Aleluia, glória a Deus. Mas de repente, quando ele me tirou do lado da igreja, eu pensei que aquela calçada, aleluia, mas eu senti uma igreja muito forte, que ele louvou falando comigo. Eu falei para ele, senhor, deixa eu entrar. Aí ele falou, deixa não, aqui é seu lugar. Você deve estar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ali o Senhor Deus, o Senhor, quando eu entrei, mas eu vi muitas crianças brincando assim na frente, né? Lá dentro, lá faz parte daquele ponto de pregação. Mas a situação estava tão ruim, eu olhei assim com as crianças bonitas, eu olhei aqui todo mundo. Engraçado, essas crianças é igualzinho, filho. Aleluia, glória a Deus. Eu falei, não pode ser, minha esposa jamais ia entrar. Bom, tem mais um passo para frente, mas quando eu vi um hino coral, né, tudo louvando a Deus. Eu não vou continuar falando comigo. Percebi quando eu cheguei lá, mais para frente, eu olho assim, bem na chegada da igreja, eu vejo só uma mulher, cabeça baixa, cabelo caidinho, cabelo. Eu falei, olha, essa mulher deve ter o mesmo problema do que eu. Todo mundo está lá na frente, está aqui atrás. Eu vou me aproximar e vou pedir desculpa. Né, porque ela vai perceber que eu entendi e vou ficar perto dela, né? Aí eu cheguei e pedi licença.
Aquela pessoa continua do mesmo jeito. Eu falei, meu Deus, é mais grave, ela não escuta. Aí falei mais alto, né? Com licença, né? Quando ela olhou para mim, era minha esposa. Jesus Cristo, né? Levou eu e ela no mesmo dia. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? E ali Deus já sumou o profeta. Glória a Deus, bem-aventurado, o varão, a varoa que ouve os profetas de Deus. Que a palavra de Deus fala, né? O meu povo erra, é por não conhecer a minha escritura. Mas nós sabemos hoje, meus irmãos, que nem sempre é por não conhecer, é mais por não obedecer mesmo. Mas eu tenho ouvido aquela profeta de Deus e começou a contar a minha vida. Eu falei, que coisa estranha. Eles não me conhecem. E como é que está falando do meu passado aqui? Tem alguém conhecido meu aqui? Eu comecei a observar, mas não tinha ninguém conhecido. Começou a contar toda a minha história da minha esposa. Mas o Senhor Jesus é fiel. E eu lembro até hoje como Ele me prometeu, através da pregação daquela noite, que a glória da segunda casa era melhor do que a primeira. Louvado seja Deus. E foi nessa crença, nessa glória, que eu me encontro aqui hoje. Mas, amados, eu achava que tudo que terminado ali, eu falei, a partir de hoje eu não bebo mais, a partir de hoje eu só quero a minha esposa, a partir de hoje, aí digamos que mais uma vez, eu fiz um juramento, a mesma pessoa da qual eu já não queria mais. Mas algo tremendo aconteceu, porque ela mesmo chegou em mim e falou, né, olha, busca Deus, porque eu creio que se nós chegou aqui, agora as coisas vão melhorar. Mas, amados, se passando um ano e 2 meses, né, eu na casa de Deus, entendeu? Eu na casa do Senhor Jesus, um ano e 2 meses, estava sempre nos cultos, orando a Deus, comecei a conhecer a palavra, da primeira conhecedora da palavra. Aleluia, glória a Deus. Eu não conhecia a palavra, irmãos. Mas quando o Senhor Jesus, né, me guiou até ali, a partir dali, Ele começou a usar, né, os seus santos. E ali eu comecei a prestar atenção, eu falei, meu Deus do céu, está tudo errado que eu estou fazendo. O que é que eu faço agora? Será que tem jeito aí? Aleluia, glória a Deus. Aí Deus falou, usou através da sua palavra, através dos profetas, através dos louvores, que tinha um negócio comigo nessa terra. Glória a Deus. E eu achei tudo aquilo muito maravilhoso, mas o problema, mano, era que eu estava envergonhado, porque aquela palavra que eu tinha falado, aleluia, glória a Deus, para a minha companheira, que jamais ela ia ver um dia bêbado. Continuava. Então eu ia para a casa de Deus, uma hora eu chegava lá para orar. E outra hora eu chegava lá para fazer o trabalho para quem estava orando. Glória a Deus. Então eu cheguei lá em dezembro de 2006. O Senhor Jesus continua fazendo suas promessas. Aleluia, glória a Deus. E quantas vezes, hoje eu choro de alegria e de emoção pelo que Deus fez na minha vida. Hoje eu choro, né, muitas das vezes, pelas maravilhas que Ele fez. Mas, amados, eu chorei um ano e 2 meses, sentado em uma cadeira dentro da igreja, pedindo a Deus o que Davi pediu. Senhor, não me lança fora. O mundo não me quer mais. Eu sabia que tinha mais saída para mim. Aleluia, não me lança fora, eu estou aqui. E ali se passava 1 mês, 2 meses, eu estava aqui. Quando meu canal chegava de novo. Mas Deus é tão bom, e lá tem a verdade. E a palavra de Deus fala que se nós ouvir a verdade e crer verdadeiramente, o Filho do Homem nos libertará. E Ele perdoa, aleluia. Glória a Deus, mais amados, eu já estava também envergonhado do povo de Deus. Eu estava querendo me esconder, mas só que Deus falou de mim, não te amo, não tem pra onde ir. Eu te vejo em todo lugar, aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Mas o que me chamou a atenção, mano, é que toda vez, mesmo nas falhas, eu chegava ali, Deus, de alguma forma, meus irmãos, falava comigo. Eu falava, então Deus tem negócio comigo mesmo. Mas a coisa era tão difícil, mano, que eu comecei a praticar coisas piores. Eu era uma pessoa da qual já tinha problema com bebida, já tinha problema com mulher fora do casamento. Né? Eu tinha problema com tabagismo. E eu estava lutando contra essas coisas. Mas
Deus fala, glórias a Deus, que nós não podemos, né? Muitas das vezes nós pedimos nossas bênçãos porque pedimos maus. Deus fala também que quando pedirem, porém, peçam, sem dúvida a Deus. Glórias a Deus. E eu acho que estava tendo uma dúvida. Isso é muito perigoso. A dúvida, ela atrapalha todas as bênçãos do crente. Que eu lembro quantas vezes eu tinha sempre um pensamento assim, será que eu sou menos escolhido de Deus ou eu entrei errado? Isso que ele tem que ver? E por que eu ainda continuo vivendo? Eu já estava envergonhado de todos. Né? Mas o meu amado pastor, nós temos muito amor, né? Não desconsiderando os demais irmãos que tanto perceberam comigo. Mas eu acho que teve irmão que se cansou de tanto estar de vez orando e não parava. Ai, que coisa! Mas o meu pastor, ele perseverou. Eu costumo dizer, se fosse meu pai, a qual, né, me fez fisicamente, se me visse aquela situação, aquele comandante era prazer. Mas Deus usou aquele servo dele, aquele santo dele, o pastor Luiz Castelo, e teve paciência comigo. Né? Mesmo ali, até que uma vez, as coisas estavam piorando. Eu lembro que eu desci muito ruim, né? Eu estava vindo do trabalho, do meu transporte coletivo para ir minha casa, e no meio do caminho envolvi com bebida, mais uma vez. Né? Então, mais uma vez eu envolvi, de repente atravessa mais uma vez uma mulher da qual eu não conhecia, e aquela mulher começou a embaçar no meu caminho ali. Né? E de novo lá vai ela, parecia aquele cachorro dele lá, que tem na rua, quando todo mundo fica com um bate, com a contrário, não tem jeito. Né? Aí de repente eu vou e me deparo com uma coisa muito pior das quais eu já praticava. Eu não sei, eu sempre creio que Jesus Cristo me libertou, é porque eu creio, né? Porque quem crê, Deus liberta. Mas quando Deus revelou que era algo de feitiçaria, de macumbaria contra a minha vida, diante da situação que eu reagia, era uma coisa desacreditável pela humanidade, era uma coisa incontrolável mesmo. Era uma coisa onde, diante dos olhos carnais, era falta de vergonha mesmo, não era macumba não. Mas como eu sei que eu não tinha força, eu queria me libertar, mas não tinha força. Eu sei que era uma coisa negativa, que uma coisa muito maior do que aquela coisa que eu tinha sentido a Deus. Então o inimigo jogava dúvida. Será que eu sou escolhido mesmo? Dessa forma, como é que eu sou escolhido? E continuou indo para a casa de Deus, então gosto de Deus não é mais. Quando sai de lá também, eu vou tomar cerveja de novo. E dessa vez foi pior. Eu não sei como fui parar num certo lugar. Eu só sei que eu já tinha recebido da parte de Deus uma mensagem que algo de feitiçaria tinha sido feito para mim. Aleluia. Deus já tinha revelado. Né? Só que eu cria, mas não sabia como repreender esse demônio. Então eu não tinha força. Amados, Deus trabalha segundo o seu querer e sua vontade. Né? Ele liberta, ele cura, ele salva. Mas ele trabalha nos corações, né, de cada um, segundo a sua vontade, porque ele é o único a conhecer os vossos corações. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, algo que nós achamos, né, que não tem mais jeito aos nossos olhos, é que Deus entra com providência. Mas um certo dia, eu li lá no livro de Jeremias que está escrito lá, em Jeremias 33:3, que fala: clama-me e responder-te-ei, e mostrar-lhe coisas grandes e firmes que não sabem. Eu achei, mas eu estou clamando. Mas o que estava atrapalhando a luta. Até que, certa vez, né, ou melhor, mais uma vez, eu, de novo, vou lá e encho a cara. Mas como pode? Na casa de Deus, né, eu tenho pessoalmente 2 testemunhas aqui, né, fora o pastor Luiz, o presbítero Marcos, o irmão Sérgio também conheceu a situação na época, mas não sei se foi no começo, né, mas muita gente, eu tenho certeza que já olhava assim para não, isso aí já não é mais feitiçaria, eu acho que já é macumbaria. Eu nunca tinha ido no centro de macumba, nunca. Eu nem sabia como que era, mas quando falava como procedia, eu tinha medo. Até que eu cheguei a tal lugar, através daquela mulher que também encontrei pelo caminho. Mas aquela mulher, eu perdi ela de vista, porque eu estava muito bem, não sabia para onde ela foi. A situação era mais difícil do que eu quis irmão conhecer. Era só Deus mesmo para resolver a minha situação.
Aleluia, glórias a Deus. Mas Deus é todo poderoso, irmão. Até que então, quando eu olho para o lado, eu vejo uma casa assim, né? Canto, um salão grande. E eu falei assim, mas que coisa. Eu comecei a contar, tinha 12 mulheres, tudo branca, né? Ou melhor, de vestes brancas. Aí sai tudo lá embaixo, eu falei, mas será que isso aí também é um tipo de gente? E fui me aproximando. Quando eu entro naquele salão, ninguém se botou, todo mundo deixou entrar. Quando eu entro lá, mano, na entrada eu percebi que era um centro de macumba. Tinha um monte de macumba lá dentro. E na frente tinha uma caçamba e eu achei uma barra de ferro. Quando eu olho para entrar assim, irmão, tinha 2 bonecos brincando, um de vermelho e outro de preto, de cachinho na boca. Eu quebrei eles. O macumbeiro, quando ele vê este vídeo, ele vai entender e vai saber que sou eu. Mas isso tudo está procedendo para que ele também venha se converter e aceitar o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Deus, né, que sabia todas as coisas e ele nada sabia. Mas eu não concordava, achei aquilo horrível. Quando eu olhei, que eu vi, ali que eu quebrei os bonecos, a mulher correndo do dia, ficou só eu naquele salão. Mas tinha muita macumba ali. Aí eu comecei quebrando tudo. Tinha carne misturada com ela, nome, foto, né, e tantas outras coisas. Né? Aí eu falei, pois deve ser esse negócio que é macumba feitiçaria. Aleluia. Quando de repente eu achei que eu já tinha terminado toda aquela festa, eu olhei assim e falei, bom, esse tipo de carne eu não como e não gosto. Como cheguei aqui eu não entendo. Mas amado, eu tinha fé, porque sempre eu não tirava a espada, mesmo cheio de falha, de dentro da minha bolsa. Uma bolsa a qual eu trabalhava, ia até o meu trabalho, andava com ela e a Bíblia dentro da bolsa. Glórias a Deus, quando de repente, quando eu penso que estou saindo de boa, meus irmãos, apareceu um negão, sem discriminação. Mas lá bem negão. Amados, eu estou forte, mas o braço do garoto era igual a minha cintura. Aí ele olhou para mim, ele lá vem bem sossegado, eu falei, bom, será que ele vai me ajudar? Aleluia, glória a Deus. Ele está querendo me atrapalhar. Quando eu fui ser ele, agora não, eu quero falar com você. Vai comigo? Diz, tem outro? Comecei a esperar. E lá vem do meu lado, né, todo portão, todo acadêmico, então. Aí se aproximando de mim, disse, o que você veio fazer aqui? Eu falei, não sei. Como, sabe? Ninguém vai em tal lugar sem saber? Eu falei, eu estou aqui sem saber. Ele está vendo? Eu falei, não, eu disse só um pouquinho, mas deixa que eu estava já caindo. Ele falou assim, mas como você me prova isso, que realmente você veio parar aqui sem saber de nada? Eu falei, não é verdade. Você disse só um pouquinho e não sei como eu fui parar nessa rua. Só que ele pegou e levantou uma camiseta que ele estava com ele. Ele estava com um bate-apito na cintura, 1,40, ele estava brigando. Eu falei, mas isso que coisa. Ele falou assim, você viu que você quer excluir todo evento? E agora que eu faço com você? Mas se você vir para cima, você vai ter, porque é o seguinte, eu não tenho medo disso aí não, porque eu também estou amado. Mas ele viu que eu estava tão bem, que começou a esperar lá, só pôs a mão na arma assim e disse, pode puxar sua arma. Eu olhei assim, mas coitado aí. Aí lá vai eu tombando, medicamento para a bolsa. Quando eu abri a bolsa, eu puxei a Bíblia, ele fechou os olhos, abriu mais ainda. Então, se você é homem de Deus, eu sou, você é crente, sou. E o que você está fazendo aqui? Você viu que você está no lugar errado? Eu já falei que eu não sei. Ó, vou falar uma coisa para você. Eu ia matar você, mas não vou não. Mas olha, vou dar um castigo para você não vir mais aqui. Me dá essa arma, senhor, eu vai de um novo. Mas a arma dele é de fogo. A minha é a palavra de Deus. Eu falei, mas por que você não vai me dar? Eu falei, essa aqui tem mais poder. Eu falei, mas eu vou tirar de você para você não vir mais aqui. Eu falei, não adianta você fazer isso, porque se você desabar eu, quem está comigo vai desabar você. Aleluia, glória a Deus. Amado, quando eu falei isso, ele puxou uma das armas que estava com ela, pegou pelo cano, eu falei, ele atira o contrário. Aleluia, glória a Deus. E bateu um lado e outro na minha costela, mano. Mas foi com tanta força que até hoje tem uma marca aqui do lado da costela.
Aleluia, glória a Deus. E começou a se andar. Aí, quando eu fiz que eu gostaria de ficar com minha vida, olha, você é homem de Deus e nunca mais vem aqui. E você acha que ia falar mais alguma coisa? Já tinha apanhado? Glória a Deus. Eu falei, melhor comprar outra Bíblia e ir embora. Aleluia. E fui embora. Mas até hoje eu não sei como sair dali. E cheguei em casa. Mas quando eu já estava em casa, deitado, eu lembrei. Eu falei, meu Deus, está pior. Eu acho que eu não sou escolhido, não. É muito perigoso. Aleluia, glória a Deus. Quando se permanecido que deixa a maldita dúvida atrapalhar seus sonhos. Glória a Deus. Jesus fala que tem que buscar um povo lavado e remido, né? Um povo especial, zeloso de boas obras. Aleluia. Mas ainda há dúvida, meus irmãos. Ainda há dúvida está na minha mente. Aí eu lembrei do meu pastor, que tanto já tinha sofrido, né? Eu lembro que eu já tinha feito, vamos dizer assim, eu estava envergonhado, né? Eu falei, agora mais uma vez eu vou chegar lá no pastor para onde estou de novo. Ele vai pegar a batida. Eu falei, mas eu vou. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, vai fazer o que lá? De novo vai passar uma vergonha. Eu falei, mas eu vou, porque Deus tem que se humilhar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E eu fui, meu irmão. Quando eu chego na casa do meu pastor, não fui nem até o ponto de pregação, não fui nem até a igreja, né? Do Senhor Jesus. Porque eu vi que todos ali, os que, uns estavam todos totalmente convertidos e outros ainda não, mas estavam melhor do que eu. O pior era eu mesmo. Né? Aí eu falei, bom, eu vou lá, né, falar com o meu pastor, porque Deus fala que nós temos que confessar os nossos pecados. Davi confessou os seus pecados. Aleluia, glórias a Deus. E eu, sabendo disso, eu fui lá e conversei com o meu pastor. Falei, pastor, eu de novo você, meu filho? Pois é, pastor, por que foi dessa vez? Falei, o mesmo de sempre, mas teve mais um pouquinho. Falei, o que foi isso? Mais um pouquinho. Pastor, eu acho que foi está pior. Será que eu sou mesmo escolhido? Eu acho que eu não sou digno de ir para a casa do Senhor. Ele falou, nunca mais fale isso. Está arrependido em nome de Jesus. Quem não é digno é Satanás. Porque aconteceu um negócio que eu não sei nem explicar. Eu nunca fui no centro de macumba, agora eu fui também no centro de macumba. E por que você foi fazer lá? Eu falei, olha, eu apanhei lá. Bateu de um lado e do outro. E com uma linha dele. Ele falou, não, você levou uma Bíblia, você mandou ser dois, levou uma Bíblia, a palavra de Deus. Eu falei, mas eu não sei como preparar ali. Aleluia, glória a Deus. Aí, eu lembro mais que o Senhor Jesus, mais uma vez, usou grandiosamente o pastor, né? E eu me reconciliei ali mesmo. E ele falou, olha, persevera. Persevera que a obra é grande. Né? E mais uma vez eu creio. Glórias a Deus. Amados, foi no mês de fevereiro de 97, um ano e 2 meses já. Eu na casa de Deus, passava 2, 3 meses, caía, tropeçava, né? Mas por que, amados? Por causa, muitas das vezes, é aí que o crente ele tropeça, às vezes cai. Porque ele deixa a dúvida. A dúvida, ela é a peste inimiga de Deus. Porque a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer sem dúvida. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, eu perseverei. Eu confesso que já estava envergonhado dentro da Santa Igreja do Senhor. Mas eu continuei, glória a Deus, aleluia, perseverando. Aleluia. Glória a Deus. E quando, de repente, foi a última vez, irmão. Aleluia. A última vez, né? Aonde o pastor começou a fazer uma campanha na minha casa, e eu comecei a sentir nojo. Sabe o que é nojo? Aonde esse álcool, né, que as irmãs usam para fazer, vamos dizer, higienizar, né, a cozinha, onde passa lá, até aquele álcool ali, aquele cheiro ali também me fazia mal. Né, glórias a Deus. E foi passando o tempo, né, glórias a Deus. E aí o Senhor Jesus foi tirando aquela vontade. A palavra de Deus fala que esforça do que ajudaria. Mas também ele fala, né, que nós temos que perseverar porque tudo é no tempo dele, aleluia. Mas, se passando mais uns tempos, eu lembrei onde é na rua.
E aí eu já estava na posição. Aleluia, glória a Deus. Jesus, quando ele dá a vitória para você, meu irmão, para mim, ele não dá pela metade, ele dá completa. A bênção é completa. Aleluia, glórias a Deus. Ele não liberta, ele não cura pela metade, ele liberta. Ele cura e ele salva. Né? E ele salvou a minha você já da mão do inimigo. Glórias a Deus. Mas, meus irmãos, né, antes de chegar, né, até mesmo ao termo desse testemunho, desse pequeno testemunho, tem muito mais. Né? O Senhor Jesus foi uma grande obra. Ele me libertou. Ele me libertou, e aí veio um desejo dentro de mim para fazer o que também Davi tinha falado para Deus. Davi falou: Senhor, perdoa meus pecados, porque reconheço que está ao redor de mim, apaga minhas transgressões, eu vou até o pecador, eu vou falar para ele, né, ensinar para ele que não venha transgredir, tá bem? E que não venha pecar. Eu vou ensinar. Ele não falar assim, ó, Senhor, se faça de mim um pecado, me liberta, tira de mim isso que está me permitindo esse pecado, e eu vou ficar quietinho, não. Ele também, glórias a Deus, aleluia, ele também fez um propósito. Ele prometeu para Deus, irmãos, que ao Deus perdoar os seus pecados, ele também ensinar para os outros que ele viesse pecar mais também. O Senhor Deus escolhe a mim e a você, não porque nós somos, digamos, melhores do que os demais, né? Nem porque somos ricos, né, materialmente, mas somos mais que ricos, porque somos filhos de Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Mas ele escolhe a mim e a você, porque é através de mim e de você que ele tem um propósito de salvar, né? Não só a mim e a você, mas toda a nossa casa, quem tem o Espírito Santo no nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Isso é muito tremenda, maravilha, porque quando eu cheguei em 2006 na casa do Senhor, né, como eu falei, não havia nenhum evangélico na minha família, eu fui o primeiro a Deus a aceitar Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador, e conhecer verdadeiramente e o seu poder na minha vida, e através de nós, pela misericórdia de Deus, hoje nós já somos em 7. Tem vive já na presença de Deus, tem 5, e tem 2 que Deus está fazendo a obra. Eu estou fazendo testemunho porque Deus quer que eu e você não despreze os nossos amados parentes que ainda não conhecem Jesus. Temos só orar. E ele vai ter que fazer a obra na vida de alguém, que cada um ele vai escolhendo, né? E normalmente ele escolhe aquele que para o mundo está condenado, os que estão perdidos. Ele fala que vem para os que estão perdidos, para os doentes, não para os são. Aleluia, glórias a Deus. E foi assim que ele achou a minha, mas meus irmãos, eu estava livre, muito feliz, porque eu estava livre, né? Do alcoolismo. Mas ainda tinha uma coisa ainda que estava me incomodando muito. E eu precisava fazer a obra, eu precisava fazer o quê? Ir até aqueles que bebiam bebida forte, falar para eles: Jesus te ama. Quantas vezes eu precisei dessa palavra, ninguém falava comigo, vocês? Quantas vezes eu queria ver algo da parte de Deus, ninguém falava nada comigo sobre isso. Eu só encontrava as pessoas que incentivavam daquela forma, dizendo que estava certo, que eu estava curtindo a vida, do qual, quando eu caí, todos me largaram e me deixaram. Aleluia. Mas Deus é misericordioso, tem muito poder e perdoa os pecados. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados, aí ainda tinha um tabagismo, mas eu quero uma limpeza completa. Davi pediu a Deus o quê? Davi pediu para que Deus viesse, né, limpar, purificar e dar a ele um coração, colocar um espírito reto e um coração aquebrantado. O Senhor Deus fala, né, que todo aquele que tiver um coração quebrantado, né, todo aquele que se aquebrantar diante de Deus, tiver um coração contigo, de maneira nenhuma ele lançará fora. Aleluia, glórias a Deus. Mas, meus irmãos, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Como foi maravilhoso Deus para a minha vida. Ele deu tabagismo, 20 anos de tabagismo. E como é por isso? Deus não liberta pela metade, ele liberta por completo. Até que eu cheguei para ele, pastor, graças a Deus, não lembro mais, né? Estou liberto, glória a Deus. Aleluia. Ele falava amém, eu chegava. O cigarro continuou. Ele falou: não, para com isso. Deus me deu para você do álcool, né? Você vai libertar do cigarro, não. Você criou, eu falei amém. E até ali então eu ainda não tinha
e batizado também no quinto dia das águas. Para que nós venhamos se tornar filhos e filhas de Deus, nós temos que largar por completo o mundo, negar para si mesmo, a palavra de Deus fala. Negue para si mesmo, e mesmo todos que vinham após mim. Tome a vossa cruz e sigam. Aleluia, glórias a Deus. Amados, verdadeiramente eu creio em Deus, verdadeiramente eu creio em Deus, mas só eu não tinha força, os irmãos têm que entender. Fisicamente eu não tinha força para largar aquela coisa que era pesada. Aí eu prometi para o meu pastor, falei, pastor, eu já sou filho de Deus. Ele falou, você não batizou ainda? Eu falei, como é que faz? Tem que batizar. Eu falei, mas aí eu vou para... Você vai ter que batizar e Deus libera. Eu falei, não, quando eu batizar, eu vou fumar maconha. Aí eu, com o propósito de Deus, uma campanha que o pastor fez na igreja mesmo, eu lembro até hoje, Salmo 122, versículo 7. Onde o Senhor livrará todos aqueles que estão tristes. E eu falava, Senhor, se realmente o Senhor me escolheu, tem misericórdia de mim, me liberta do tabagismo também, Senhor. Faz a obra por completo. Então o Senhor Deus começou a trabalhar no meu coração, mas eu não vou comprar um cigarro de pacote, não é de marcha, é de pacote. Eu peguei 3 machos que tinha ainda, coloquei dentro de uma cambuca bem grande, enrochei, tudinho, coloquei água, deixei lá um pouco, quando dava vontade de mão e lá bebi um pouquinho. Mas estava novo, Senhor, uma coisa assim. Que dor de cabeça, eu fiquei sem saber, meu Deus, o que é que eu vai aparecer? Amados, mas a vontade era tão grande de vencer que eu falei, Deus, ou o Senhor me liberta de uma vez. Eu não pego mais. Aí comecei a comer aquela sopa. De repente chega meu pastor, para orar na minha casa, não chega disse, bom Pedro, eu falei, amém? O que você está fazendo aí? Rapaz, é o seguinte, pastor, eu não propósito com Deus, para não fumar, mas só que a vontade não quer passar. Aí eu fiz aquela gororoba ali, com aquele negócio ali. Meu Deus do céu, deixa eu colocar um pouquinho de azeite. Colocou azeite de mão, aí eu vi a coisa funcionar. Colocou azeite, mas até hoje eu não posso entrar em detalhe, porque se até hoje, se eu for entrar em detalhe, eu não resisto, a coisa ficou ruim. Mas eu comecei a odiar, tomar nojo. Mas mesmo assim, minha esposa chega no final do dia, cansadinha, a quem Deus pôs no meu caminho, ali é uma ajudadora, porque ela tem pagado o preço. Hoje tem muita mulher, se quiser ser mulher de Deus, vai ver o seu marido bebendo, se prostituindo, fumando, vê ele nos caminhos errados e ela não quer pagar um preço. A minha pagou. A minha consagrou sua vida, 1 ano e 2 meses para me libertar do álcool e 2 anos para me libertar do tabagismo. Ela consagrando ali de 1 ano e isso acabou. E depois ela tratou o lugar embora. Aleluia, glórias a Deus. Aí lá vem minha esposa e tudo desconfiado. Apanhava direto, apanhava na igreja, apanhava em casa, em todo lugar. Porque, irmão, sabe, todos nós sabemos que uma palavra às vezes dói mais que uma porrada. Aí não dava uma cagadinha na outra de cá, com palavra, né? E mais dói, o negócio dói. Mas amém. Amém. Glória a Deus. Amados, ela chegou e eu disse, o que é aquilo ali daquela caneca ali? Aleluia, glória a Deus. Eu falei, é que eu não estou conseguindo parar o hospital, né? Eu fiz aquele negócio ali para começar a enjoar. Ela falou, homem de pouca fé. Os demais estão na casa de Deus para me libertar, para parar de fumar, tá com Deus. Aleluia, que pode fazer logo. Você está comendo agora? Louvado seja Deus. Faz tanta misericórdia hoje, e tem poder para perdoar pecados. Amém? Amém. Esse Deus que libertou a partir daquele dia. E na próxima semana eu já desci as águas. E aí, só para finalizar essa parte desse testemunho, só para terminar a parte desse testemunho, amados, quem é surdo, quem é perdido, quem se salva é o inimigo. É Satanás. Eu e você somos um povo lavado em meio pelo sangue de Jesus, o Deus vivo. Aquele que dava seu sangue na cruz, por causa desses pecados. Quantas vezes, amados, muitos estão na casa de Deus, ainda crucificando Jesus, porque não está cumprindo seus mandamentos. Ele tem coragem de pecar, mas tem coragem de chegar para o santo da igreja, para o seu pastor, e falar, pastor, eu pequei. A palavra de Deus fala que aquele que são ele exaltará, aleluia. E foi assim, então, eu confessava o meu Deus. Aí depois, fazendo naquele tempo, confessar os erros. Aí, de novo, a palavra de Deus fala comigo. Para mim, clama, não responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Aí eu perceberei mais.
Aí de repente ele estava assim. Aí Deus falou, agora você está pensando que vai ficar aí nessa cadeira aí? Quietinho aí? Essa cadeira é bom demais, o que é que você tem para me oferecer? Bonito não é. Isso eu já sei. Glória a Deus. Rico também não é. A mulher que era tão bonita também não é mais por causa de ver com ela, tanto desgosto. Né? Eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Ele falou, vai agora e fala com o filho da tua vida. Aleluia. Pela misericórdia de Deus, amados, pela misericórdia do Senhor Jesus, Deus é tão bom em misericórdia, então, ele teve seu completo. Ele libertou. E aquilo é uma força tão satânica, irmão. Eu podia passar 6 meses sem tocar em algo. Tem pessoas brincando com Satanás, brincando com o diabo. Tem crente que brinca com o diabo, mas nós sabemos disso. Ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser Satanás. Ele verdadeiramente é o meu e seu inimigo, o amigo de Jesus. Glórias a Deus. E tem pessoas que estão perecendo que estão brincando. Né? Mas eu não queria brincadeira, eu era sincero. Por isso que ele tentou tantas vezes, mas não conseguiu, porque perdido é ele. Glórias a Deus. Mas, amados, o Jesus agora começou a se explicar. Começou a usar pessoas que vinham ser de onde, falando que era para me bater a hora. Eu falei, meu Deus, não acompanha essa cadeirinha aqui, eu não vou fazer a hora, não. Já estou ali perto, já. Eu vou ficar aqui. Aleluia, glórias a Deus. Mas, vinha outras pessoas que estavam vendo por cima, começaram a falar a mesma coisa. Eu tenho um negócio contigo, lembra que deu onde cair, se eu te levantei? Aleluia, glórias a Deus, agora ir e fazer. Fico de pé, aleluia. Falei, bom, então tenho para sair. Comecei a fazer o que ele fez comigo. Fui lá, comprei os coelhos e comecei a levar aquela mensagem de Deus. Inclusive aos tempos. Né? Nós sabemos, eu posso falar que eu infelizmente, os verdadeiros povo de Deus, infelizmente, aquele que veio do Egito. Né? Porque muitos que, às vezes, já nasceram, digamos, em Jerusalém, estavam valorizar esse Deus que se vive. Aleluia, glórias a Deus. Mas, amados, quando de repente eu vi que Deus era mesmo comigo e com a minha esposa, eu comecei a levar uns folhetinhos, a mensagem espiritual, entregar para as pessoas na rua. Quando de repente eu lembrei da rua, sabe qual a rua que eu estou falando? Aquela rua onde um dia, né, o inimigo tinha bagunçado com a minha vida, eu tinha passado lá, levou que me dar uns colorados lá no centro de Macumba. Eu lembrei que eu estava naquela rua, falei, meu Deus, agora você está perdido comigo, Satanás. Agora eu vou aí falar para você o que Deus fez na minha vida, né? Mesmo depois que você tentou impedir, aleluia. Então eu cheguei naquele mesmo lugar, mano. Eu cheguei, confesso para os irmãos que não foi fácil, né? Foi duro para mim, eu senti uma angústia, porque veio os pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, eu me alegrei, irmãos, porque a palavra de Deus fala que às vezes devemos lembrar do passado, não com desejo, conosco. Mas temos que lembrar para que o seu nome seja glorificado. Glórias a Deus. Aí eu falei, agora sim, Satanás. Vou pegar todos esses macumbeiros aí, agora vou mostrar para eles, né, o que Deus faz na vida de um homem. Cheguei lá, bati palma na frente da casa. Quando você bate palma, mas estava com silêncio. Bati palma, não saía ninguém. Aí eu tocava campainha sem ninguém. Quando de repente apareceu uma senhora, uma vizinha do lado, uma senhora, né, de meia idade, aparentemente, olhou para mim e falou, oi moço. Aí eu olhei para ela e falou, pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Deixa eu ver que a mulher não pode ser. Ela falou, o que o irmão está fazendo na frente dessa casa? Falei, irmão, eu estava querendo conversar com o pessoal que habitava aqui nessas moradias. Eu tenho plenas formações que as pessoas aqui, pessoas espíritas. Né? E Deus tocou no meu coração que eu tenho que falar com eles. Ô, irmão, mas você demorou um pouquinho. Deus usou anteriormente, um pouquinho, atrás aí mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Aleluia, glórias a Deus. Deus usou um crente, um amado irmão, estava desconcertado. A gente diz que ele estava desconcertado. Mas Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quiser. Aleluia. Eu estava já de um joelho, já um pouco calejado, confesso por mim. Então eu pedi a Deus uma providência. Quando de repente aparece um crente desconcertado aí, capo, quebrou tudo. Irmãos, eu converso com o amado irmão que eles ainda perseguiram há alguns tempos aí, mas era um espírito muito forte que eles tinham de revolta, porque, segundo eles, não estavam mais concluindo obra nenhuma.
após aquele acontecido, que aquele crente entrou lá, não passava mais juízo nenhum ali. Os clientes dele tinham ido embora, tudo. E ele já estava quase passando fome. E tinha um negão que disse que se arrependeu quando matou.